né? A irmã Maraial dirigiu esse culto emocionante, né? A gente pôde contemplar ali a boa mão do Senhor agindo. E cada vez que a gente ouve um testemunho de fé, um testemunho de transformação, a gente pode também alegrar o nosso coração a respeito daquilo que Deus tem feito. Nós queremos essa noite finalizar esta série de mensagens sobre a vontade de Deus. E eu confesso para os irmãos que a minha grande dificuldade foi pensar sobre o que ainda eu não poderia ter falado. Pois falamos aqui já sobre a vontade de Deus para as nossas vidas, que envolve tanto a salvação quanto a santificação de cada um de nós. Já falamos sobre o aspecto do Senhor que requer dos seus filhos que foram salvos e estão sendo santificados, obediência e submissão. Falamos sobre o fato do Senhor ter derramado sobre nós amor e perdão, isso no domingo passado. Mas eu não poderia deixar de falar sobre algo que o Senhor é, que está no seu caráter, faz parte dos seus atributos, ou seja, das suas qualidades, enquanto Deus onisciente, onipotente, onipresente, e Ele derrama sobre nós de forma grandiosa. O fato de estarmos aqui nessa noite, o fato de estarmos vivos, são as provas mais do que suficientes disso que o Senhor fez, disso que o Senhor faz, disso que o Senhor é e derrama imensamente sobre as nossas vidas. Portanto, o título desse sermão é Graça e Misericórdia. Amém? O nosso Senhor é o Senhor de graça, o Senhor de misericórdia. Eu não vou indicar ainda os livros, o texto que a gente vai ler, melhor dizendo, mas eu vou mencionar aqui rapidamente sobre os conceitos. Eu sei que eu estou em paz, porque graças a Deus eu já vi muitos dos irmãos externando esses conceitos. E eu fico, de alguma maneira, feliz, grato ao Senhor, porque aquilo que a gente ensina, aquilo que a gente ministra, que os professores da EBD compartilham, que os líderes de departamento também ministram ali, cada um no seu departamento, tem sido aproveitado pelos irmãos. A maioria de nós sabe que graça é favor imerecido, ou seja, aquilo que recebemos sem mérito algum da parte do nosso Deus. E enquanto isso, misericórdia é quando não recebemos o que merecíamos, ou seja, é a atitude negativa no sentido do Senhor não nos dá aquilo que merecíamos. No caso, o nosso merecimento, o merecimento das nossas obras, do meu, do seu, do pecado de toda a humanidade é uma vida distante de Deus. Mas pela misericórdia do Senhor nós somos salvos. Pela misericórdia do Senhor nós somos alcançados. E a graça do Senhor, além de complementar e trazer essa firme aliança do Senhor para conosco, age trazendo-nos não só o não castigo, mas possibilitando-nos também a vida eterna, a vida com Deus. É assim que o Senhor age, é assim que o Senhor é. São essas as manifestações do Senhor. E isso não é algo que o Senhor faz apenas por fazer, mas Ele faz por propósito, por sentido, por significado para cada um de nós. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 2, 8 e 9 que pela graça somos salvos. Isso não vem de nós, é um dom derramado da parte de Deus. Não vem de nós justamente para que nós não venhamos a nos gloriar por meio das obras que fazemos. Então não é o que eu fiz, deixei de fazer, mas é o que o Senhor fez por mim. É isso que conta, é isso que é graça. E essa graça muitas vezes é mal interpretada como uma licença para pecar, uma licença para viver fora da vontade, é isso que a gente está falando, vontade de Deus, fora da vontade de Deus, sem que o Senhor me puna de alguma maneira, e não é. Esse mesmo Paulo que escreve aos Efésios, ele vai escrever a um outro filho na fé chamado Tito, dizendo, olha, a graça de Deus se manifestou, e se manifestou trazendo salvação. E a salvação que essa graça de Deus se manifestou trazendo a todos os homens também serve para fazer com que esses homens possam renunciar à impiedade, às paixões mundanas e viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Amém? Olha o desafio, viver de maneira justa, sensata e piedosa amanhã, depois de amanhã. Não. Agora, nessa era presente. Por quê? Porque você foi salvo
pelo Senhor Jesus Cristo para isso. Porque a graça do Senhor já se manifestou na sua vida. Porque os seus olhos foram abertos. Você já não está mais na escuridão. Como é que a gente anda de noite em casa quando as luzes estão apagadas? Com cuidado, tateando, sem segurança nenhuma. O maior medo do marido é levantar de madrugada para ir tomar água na geladeira e perceber que a mulher na faxina mudou os móveis de lugar. Porque aí ele começa a se tacar em tudo, a derrubar tudo que está pela frente ou a tropeçar e magoar aquele velho dedo midinho que ele bate na quina do sofá. É assim que nós andamos quando andamos sem graça. Ou melhor, sem a graça de Deus. Andamos sem saber para onde ir. Andamos sem segurança de dar um passo a mais. Andamos nervosos, ansiosos, preocupados com o amanhã. Mas pela graça que se manifestou, nós temos a capacidade não só de confiar no amanhã, como mudar o nosso presente hoje, mudar a nossa vida hoje e deixar que Jesus haja em nós. Afinal de contas, Ele é esse que manifesta vida, que manifesta graça e que manifesta salvação. Quando a Bíblia fala sobre misericórdia, o melhor texto que eu consigo encontrar especificamente sobre isso é o texto de Jeremias. Os irmãos entendem muito o contexto ali no qual Jeremias, o profeta, escreve o seu livro chamado de Lamentações, especialmente no capítulo 3, versos 22 e 23. Jeremias ele está olhando para a desolação de Jerusalém destruída pelo Império Babilônico, e Jeremias está vendo que os moços foram levados cativos ao cativeiro, os velhos foram acabados como se não houvesse amanhã, a cidade foi destruída, o templo foi queimado, Jerusalém, a grande Jerusalém, foi simplesmente detonada. E ele consegue olhar para aquilo tudo ali e dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, porque grande é a fidelidade do Senhor. É incrível como Jeremias olha para a consequência de tudo aquilo que estava acontecendo por infidelidade do povo. E ele diz, olha, o povo é infiel, mas o Senhor é fiel. Amém? Acho que é com essa mesma perspectiva e dirigido pelo mesmo Espírito que Paulo, quando escreve ao Timóteo, diz, olha, Timóteo, permaneça fiel. Porque Deus, ele é fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, ele não quebrará a sua promessa, ele não quebrará a sua palavra, ele não quebrará aquilo que ele prometeu de fazer por cada um de nós. É nesse sentido e é com esse pensamento de graça e misericórdia que eu quero olhar agora sim para o texto que nós vamos ler, tá? Então vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 25 em diante. Lucas, capítulo de número 10, versículo do 25 em diante. Amém? Eu vou ler até o 37, tá? Então diz assim: certa ocasião, um perito, um mestre da lei, levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Foi o que Jesus respondeu. E como você a lê? Ele então respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. E estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o como quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. E quando viu o homem, passou pelo outro lado. Eu gosto daquela expressão que diz passou a largo. E assim, também um levita, quando chegou ao lugar e viu aquele homem, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando em viagem, chegou onde se encontrava o homem. E quando o viu, teve piedade dele.
Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas vinho e óleo, e depois colocou sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. E então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém? Vamos orar e falar com Deus mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus de graça, um Deus de misericórdia, e é por conta delas, ó Deus, que aqui estamos, que podemos falar contigo, que podemos, ó Deus, ter um exemplar bíblico nas mãos, acesso à tua palavra que revela expressamente a tua vontade. E nessa hora, Deus, o nosso pedido é para que o Senhor, Deus, abra os olhos do nosso coração, da nossa mente, para receber do Senhor a palavra que é santa, que é poderosa e que transforma e salva as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a compreendê-la, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a guardá-la no coração, mas sobretudo, como por 2 vezes é incentivado no texto, que o Senhor nos ajude a colocá-la em prática nas nossas vidas. Nós oramos, nós pedimos e nós agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Aqui é mais uma vez aquele momento do meio para o final do ministério de Jesus, em que ele é, em todas as suas ações, questionados pelos que estavam ao seu redor. Fora os discípulos, fora os seus seguidores, todos os demais que se juntavam por 2 coisas. Ou pelo interesse naquilo que Jesus podia dar-lhes. Percebam que o Evangelho de João vai dizer, olha, as pessoas estavam juntando-se ao lado de Jesus, ao redor de Jesus, porque ele lhes dava pão. Porque ele multiplicou o pão 1 vez, 2 vezes, e as pessoas então começaram, olha, aquele cara multiplica pão, aquele cara dá comida, então eu vou procurar segui-lo, vou saber onde é que será a próxima montanha que ele vai pregar, vou atrás, porque quem sabe eu não consiga pão. E outros o seguiam única e exclusivamente para pô-lo à prova. Ou seja, para tentar colocar sobre Jesus alguma dificuldade, pegá-lo em alguma escorregada por mencionar as Escrituras, por falar alguma coisa que fosse errada e assim ter algo contra o qual acusá-lo, já tendo em vista o seu plano, o plano dos homens de tirá-lo à vida. Esse é o caso desse texto. Essa parábola muito conhecida surge dentro desse diálogo, desse contexto onde o perito na lei está experimentando o Senhor Jesus Cristo, ou tentando experimentar o Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que ao final ele é que tem o seu coração bem levado a sério. E arrisco-me a dizer que junto com a das 100 ovelhas, junto com a do filho pródigo, a parábola do bom samaritano seja as mais conhecidas. Haja vista a quantidade de hospitais que a gente tem por aí, de centros de saúde, farmácias e tudo mais, que carregam esse nome. Mesmo de pessoas que não são exclusivamente evangélicas, cristãs, mas que têm essa história na sua mente, no seu coração e resolveram compreender o significado dela, homenageando-a por meio das suas empresas e dos seus empreendimentos. O fato é que ela conta a história de um homem que não sabemos a sua origem exata, mas diz que ele sai de Jerusalém e vai para Jericó, nesse sentido em que ele é alcançado por salteadores e passa por um momento difícil na sua vida. A viagem de Jerusalém para Jericó era curta, porém muito perigosa, porque era uma viagem numa estrada bem íngreme. No caso de quem fazia o processo contrário, era subida, ou seja, Jericó e Jerusalém é subindo, Jerusalém e Jericó é descendo, por vielas, por estradas estreitas e por regiões montanhosas. Ou seja, um ótimo lugar para aquele que tinha má intenção se esconder e fazer mau uso assim da sua índole, tomando aquilo que não era seu, daqueles que passavam desavisados por ali. Foi o que aconteceu. Assaltantes alcançaram este homem. A Bíblia vai dizer que o deixaram sem roupa, que o deixaram sem absolutamente nada e inclusive com risco de perder a vida, porque só o abandonaram quando o deixaram como semi-morto. Mas ela cita também 2 pessoas que passaram por essa mesma estrada depois do acontecido e viram
este homem sobre o solo, caído, já precisando de socorro. E essas duas pessoas são especiais. A primeira delas é dito que um sacerdote. E quem é um sacerdote? É um descendente da tribo de Levi, especificamente da família de Arão, que é escolhido por Deus para servir no templo, para receber as ofertas dos demais irmãos israelitas e entregarem ou aplicarem ao Senhor em sacrifício. São pessoas com habilidades espirituais dadas pelo próprio Deus para falar em nome do povo a Deus, rogando a Deus que perdoasse os pecados das pessoas que ali estavam. E esses sacerdotes, muitos deles moravam em Jerusalém, mas outros talvez morassem próximo de Jerusalém ou até mesmo em Jericó. E talvez ele já tivesse cumprido todo o seu papel ali no templo e estava voltando para casa. Mas quando eu disse que eu gosto da expressão passou ao largo, ele passou, ele viu o homem caído no chão, mas ele afasta-se o tão quanto a estrada permite, ou seja, ele vai literalmente para o outro lado da estrada e passa como se nada tivesse acontecido. Da mesma forma, vem um segundo homem, um levita, que é mais um descendente da tribo de Levi, só que este não da família de Arão, das demais famílias, e que era separado por Deus para ajudar no serviço do templo, nos demais serviços que não envolvessem a oferta ou acendimento de incenso ou mesmo do fogo do Senhor ali na presença do santo. E esses levitas ajudavam então na limpeza dos utensílios, em carregar os móveis de um lugar para o outro e também na adoração a Deus, ou seja, na música que era cantada ali no templo. Mas esse levita, à semelhança do seu irmão, o sacerdote, também passou ao largo, passou distante, o tanto quanto pôde daquele homem e não lhe prestou socorro. Mas pela graça e pela misericórdia de Deus, aquela estrada naquele dia estava movimentada. E depois do sacerdote, depois do levita, passa uma terceira pessoa, um samaritano. E quem é esse samaritano? É alguém que não sabemos o nome, mas sabemos a sua origem. Provavelmente é alguém que morasse em Samaria. Ou seja, alguém que dentre o povo de Israel não era benquisto. E vice-versa, ele também não gostava dos israelitas, dos judeus. Alguém que, segundo os israelitas, tinha na sua geração sido misturado, sido miscigenado, e portanto não era mais um filho de Deus de forma pura. Mas esse samaritano impuro, esse samaritano não amado, esse samaritano não benquisto, ele tinha algo que os dois não tinham. O que esse samaritano tinha? O versículo de número 33, no finalzinho, nos revela. Versículo 33 do Evangelho de Lucas, capítulo número 10, diz assim: ele teve piedade. Em outras versões mais comuns diz, ele teve compaixão. Foi exatamente isso que ele teve. E a primeira lição que esse texto pode nos ensinar é justamente essa. Porque eu comecei a falar sobre um amor gracioso, eu comecei a falar sobre um amor misericordioso, mas esse amor gracioso, esse amor misericordioso da parte de Deus para conosco, que nos alcança, também exige ou espera que nós tenhamos graça e misericórdia para com os outros. E então, esta graça e esta misericórdia devem fazer com que alguém, ou seja, nós, sejamos pessoas que se compadecem umas com as outras. Irmãos, e se compadecer vai muito, muito além do que sentir pena, do que sentir dó. Porque a palavra compaixão, ela vai ser acompanhada de um forte desejo de fazer algo por aquele que está necessitado, por aquele que está ali sofrendo. Sabe, eu não digo que o sacerdote e o levita não tiveram pena, talvez eles tiveram, mas não a ponto de impedi-los de parar a sua jornada e fazer algo por aquele que estava precisando.
A compaixão foi o que moveu o coração do samaritano, que ficou mundialmente depois conhecido como o bom samaritano. A compaixão é o que deve mover o nosso coração. Antes que as nossas mãos trabalhem, antes que os nossos pés caminhem, antes que a nossa boca fale, antes que a gente tire dinheiro do bolso, antes que os nossos talentos e os nossos dons façam algo por alguém, a primeira coisa que se move em nós é o nosso coração, e o nosso coração só se moverá se ele for cheio de compaixão. Se o Senhor derramar dos céus graça e misericórdia para encher o nosso coração de compaixão uns pelos outros. Porque a compaixão moverá nossas mãos, pernas, boca, mente, braços e o que mais for necessário para que diante do sofrimento alheio nós não sejamos aqueles que fazem de conta que não viram. Porque foi isso que esses dois homens fizeram. Sabe quando a gente passa no semáforo hoje em dia e a gente vê aquele pedinte e a gente sobe o vidro do carro, a gente liga o ar-condicionado e conta 30 segundos para que o sinal abra e passe como se não tivesse visto. Nós estamos sendo os samaritanos e os levitas da nossa geração. Os sacerdotes e os levitas da nossa geração. Aqueles que veem, mas que faz de conta que não veem. Aqueles que veem, mas que não têm seus corações movidos de compaixão pela dor alheia, pelo sofrimento do outro, pelo que o outro está passando. E pasmem, às vezes nós fazemos isso dentro da igreja do Senhor. Quando vemos necessidades, quando vemos situações que precisam de ajuda, de acolhimento, e fazemos de conta que não vimos. E fazemos de conta que não é conosco. Ou terceirizamos, dizemos isso é problema do presidente, da presidente, do pastor ou de qualquer outra pessoa. Então é dentro desse contexto que a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos e vermos que diferença faz recebermos graça e misericórdia da parte de Deus se o nosso coração não está sendo movido por compaixão para alcançar as pessoas que precisamos alcançar, para chegar nelas e para fazer diferença. Essa virtude não nasce espontaneamente. A compaixão é nascida e é movida do coração de Deus, e somente quando formos cheios de Deus é que também seremos cheios de compaixão uns pelos outros. A segunda característica que nós podemos aprender para com a lição deste samaritano, que, como eu disse, passa a ser conhecido como bom, é que a graça e a misericórdia de Deus deve nos fazer ser o tipo de pessoa que se envolve. O tipo de pessoa que se envolve, que trata aquilo como sendo algo do que nós podemos fazer. Sabe, irmãos, aquele homem, ele provavelmente tinha um compromisso, mas ele não se preocupou em remarcar. Diz, olha, talvez eu vou chegar atrasado, talvez não dê para eu chegar no horário que eu combinei. Por quê? Porque eu vou parar, eu vou resolver aqui esse problema, ajudar a resolver esse problema. O texto diz que ele aproximou-se do homem, versículo de 34, enfaixou-lhe as feridas, derramou nelas vinho, óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal e levou para uma hospedaria e cuidou dele. Ele se envolveu. Ele não ficou só, nossa, que pena, que dó, e seguiu viagem. Aqueles que são movidos por compaixão e envolvimento não conseguem seguir suas vidas normais, enquanto os outros estão ali, ao seu alcance, sem que eles não façam nada para ajudá-los. O mestre da lei queria indagar o Senhor Jesus Cristo sobre o que fazer para ganhar a vida eterna. E o Senhor Jesus, a partir da própria resposta dele, disse, ame a Deus, ame as pessoas. É isso que precisamos fazer. Porque foi isso que nós recebemos da parte de Deus, um Deus que nos ama. Um Deus que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que nós creiamos e não tenhamos morte, mas sim vida eterna. O Senhor não ficou lá de cima do céu, cruzando os braços, dizendo, nossa, como eu amo essas criaturas que eu criei.
Como eu amo esses seres humanos. Mas é uma pena, meu coração se enche de compaixão por eles, porque eles estão perdidos. Eles estão vivendo a sua própria vontade. Eles estão vivendo na escuridão de suas almas. Eles estão perdidos em seus próprios pecados. Quem poderá ajudá-los? Não. Eu os amo. E porque eu os amo, eu vou enviar o meu filho, para que o meu filho possa ser aquele por meio do qual eu vou resgatar cada um deles por meio da fé nesse Salvador. Então é isso que quem se move de compaixão e de verdadeiro e genuíno amor faz e deve fazer. E aquilo que recebemos da parte de Deus devemos dar. Quando Paulo reúne os presbíteros, ou seja, os pastores da igreja de Éfeso, e se despede deles, ele faz um resumo da trajetória dele no meio dos irmãos e diz: olha, meus irmãos, enquanto eu estive com vocês, eu pude trabalhar, eu pude fazer a obra do Senhor, mas eu também cuidei de outras coisas na vida e não fui pesado enquanto estive aqui na igreja de vocês, no sentido de precisar somente de vocês. Por quê? Porque eu sempre entendi que mais bem-aventurado é dar do que receber. Irmão, mas quantas vezes nós estamos acostumados e zangados porque só queremos receber, e se não recebemos na hora e no dia que a gente imagina ser o momento certo, o Senhor está tendo filhos mais preferidos do que nós. O Senhor está amando a outros mais do que nós e já não nos compete mais ficarmos ali esperando. Perseverança, paciência, espera, dar mais do que receber, são coisas que estão fora de moda. Uma sociedade egoísta, individualista, consumista, por que não dizer, como a nossa. É comum a gente só querer receber as bênçãos de Deus. E o Senhor é gracioso porque Ele nos abençoa. O Senhor é gracioso porque derrama sobre nós essas bênçãos. As suas misericórdias não se renovam no final de cada mês, que nem o nosso saldo bancário. As misericórdias do Senhor se renovam quando? Todas as manhãs. Todos os dias, irmãos. Isso quer dizer o quê, pastor? Isso quer dizer que eu preciso viver debaixo das misericórdias que o Senhor me deu hoje. Porque é que nem um maná, só dá para usar hoje. Porque amanhã já tem outras novas misericórdias para mim, amém? É assim que o Senhor faz. É assim que o Senhor age para conosco. A gente vive agoniado, sofrendo, preocupado, mas o Senhor está ali, renovando diariamente sobre nós as suas misericórdias, que o texto vai dizer, a causa de não sermos consumidos. Graça e misericórdia sobre as nossas vidas nos fazem ser pessoas que ajudam. Olha, elas nos movem, enchendo de empatia e compaixão nosso coração. Elas fazem nos envolver diretamente, mas elas também nos fazem ajudar. É incrível como aquele homem estava preparado. E todo bom viajante sabe que precisa de algumas coisas quando vai pegar a estrada. Nos nossos casos, que viajam de automóvel, a gente precisa fazer uma revisão básica, checar pneu, verificar nível de óleo, algumas coisas, abastecer, orar no Senhor e pegar a estrada. Aquele homem provavelmente viajando de animal, ele sabia que devido à dificuldade da estrada, devido, como eu falei, à inclinação da mesma e às muitas problemáticas que ela poderia oferecer, ele tinha que andar com um kit de primeiros socorros. E aí ele estava lá com a sua maletinha cheia de vinho e provavelmente de azeite, que é exatamente o que ele oferece ao homem que estava caído no chão. O vinho com as suas propriedades alcoólicas, naquele sentido ali, não para beber, mas para desinfetar as feridas, e o azeite para aliviar as dores também com as suas propriedades medicinais. E ele não tem dificuldade nenhuma no que ele desce, que percebe que o homem está machucado, e muito machucado provavelmente, ele compartilha aquilo que tem e coloca sobre a ferida dos homens. Mais do que isso, ele diz, esse homem não vai conseguir caminhar até a hospedaria mais próxima, até o lugar onde eu possa cuidar melhor dele. Então eu vou descer do meu animal, ou seja, eu vou sair do meu veículo e colocar ele sobre o meu veículo para levá-lo até lá. Alguém que é movido por compaixão, alguém que se envolve, alguém que ajuda de verdade. Não brinca de ajuda. Não faz de conta que ajuda, mas ajuda de verdade.
Irmãos, quando a gente se aproxima, é que a gente vai perceber de fato o que as pessoas precisam. Às vezes nós fazemos leituras superficiais de problemas. Nós de longe dizemos, o problema daquela pessoa ali é isso e isso. Mas é preciso envolvimento, tempo com aquela pessoa, para conhecer de fato o que está no seu coração e qual é a sua luta, qual é a sua dificuldade. E aí sim, eu vou poder usar o azeite, ou eu vou poder usar o vinho, que seja para de fato ajudar naquela sua dificuldade. De longe nós não vamos conhecer o problema de ninguém. Mas uma coisa da qual a gente também precisa ter certeza é que a gente não vai resolver o problema do mundo todo sozinho. Aquele homem não resolveu o problema dos assaltantes. Aquele homem não prendeu os mesmos, aquele homem não impediu que outros pudessem ser roubados naquela estrada, aquele homem não foi o responsável por implementar um sistema de vigilância 24 horas que impedisse, aquele homem nem sequer teve como reaver os pertences que foram roubados daquele que ele estava socorrendo. Mas ao aproximar-se dele com compaixão, ao agir com piedade, ao envolver-se e ao ajudar verdadeiramente, ele provavelmente foi usado por Deus para salvar a vida daquela pessoa. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus quer te usar para salvar vidas das quais você precisa se aproximar, amém? Amém. Deus quer te usar para salvar vidas das quais você vai ajudar. Deus quer te usar para salvar vidas de pessoas que estão próximas a você. Não passe distante da primeira pessoa que você vê com problema da próxima vez. Porque o fato de vocês se cruzarem nessa estrada, e agora eu estou falando da estrada da vida, é porque Deus quer te usar para ajudar essa pessoa. Para ser bênção na vida dessa pessoa, na família dessa pessoa, no casamento dessa pessoa, na necessidade dessa pessoa, seja ela qual for. Naquilo que você puder, obviamente, sem desobedecer a Deus, ajudá-la. Para que a gente não tenha medo de sair da rotina um pouquinho em prol dos outros. Mas que eu preciso estar com os meninos na escola a tal hora e agora eu passei por alguém que está em dificuldade. Pare. Explique o atraso depois lá na secretaria da escola, justifique aos coordenadores, aos professores, mas não deixe de ajudar. Não deixe de prestar socorro. Não deixe de ser como este homem foi alguém na vida daquele. E para isso eu preciso alertar vocês, e é o último ponto dessa mensagem. Tudo isso vai custar algo. Porque quando nós temos compaixão, quando nós nos envolvemos e quando nós ajudamos de verdade, isso nos custa algo. Mas a graça e a misericórdia de Deus nos fazem perceber que pagar esse preço talvez seja a melhor coisa das nossas vidas. Irmãos, para ajudar alguém, invariavelmente, você vai investir tempo, você vai investir conhecimento, você vai investir recursos, você vai investir espiritualidade e você vai investir tudo o que se faz necessário. Mas vale muito a pena. O Ministério de Louvor, direcionado pelo Espírito Santo, não combinei com eles, cantou hoje um hino, Alto Preço. Para que você pudesse estar ouvindo essa mensagem, para que você pudesse ter certeza da sua vida com Deus, para que você pudesse compreender que quando a morte nos encontrar, e Ele encontrará cada um de nós no seu tempo certo, nós vamos estar com Deus, nós vamos estar na presença de Deus e nada mais nos fará sofrer, chorar ou temer. Foi pago um alto preço. Não foram recursos financeiros, não foi apenas tempo, não foi apenas espiritualidade vã ou vazia, não. Foi uma vida inteira, completa e perfeita que se entregou por mim e por você na cruz do Calvário. E se alguém se entregou por nós, nós não podemos viver essa vida sem nos entregarmos por outros. Se não gastarmos a nossa vida para que outros também possam conhecer esse amor que nos ama desta maneira especial.
Tudo na vida tem preço e nem a graça é ofertada de maneira gratuita. Ela é ofertada porque o Senhor decidiu receber do Pai essa ordem, cumprir do Pai essa ordem e gratuitamente se ofertar como sacrifício vivo, santo e eficaz para a nossa salvação. A nossa vida de mudança, de transformação, agora por conta dessa graça e dessa misericórdia, deve nos fazer compreender que a gente vai precisar gastar tempo, que os nossos dons e talentos não são para nós mesmos, mas para serem ofertados no altar do Senhor, para serem entregues para Deus. Irmãos, tudo o que nós fazemos para Deus custa de nós. Para que o Ministério de Louvor cante e conduza a igreja em adoração aqui à noite, eles ficam até meio-dia, meio-dia e meia, depois que todo mundo já foi embora da EBD, já está comendo o segundo pedaço de picanha, eles ainda estão aqui com fome, ensaiando. O segundo ensaio da semana, porque o primeiro, sabe quando é? É na sexta-feira à noite, quando você está autoproclamando o seu sextou, eles estão aqui, ensaiando até 9, até 9h30 da noite. E assim são todos os ministérios, para que as crianças tenham lição, para que o professor de EBD chegue aqui e ministre aula com perfeição, para que tudo aconteça, exigem sacrifícios grandes e pequenos, que em certa medida são feitos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então é preciso ter coragem de servir, mas também de pagar o preço. Olha o que esse homem fez, divide os seus produtos medicinais, divide aquela que é a sua, vamos dizer, carruagem, o seu animal que vai fazer com que ele se locomova, atrasa a sua viagem, sai do seu plano inicial, do seu roteiro inicial, e ainda ao chegar na hospedaria, ele faz aquilo que muito nós temos medo de fazer, ele bota a mão no bolso. Diz assim, eu estou pagando aqui as diárias dele, e se houver alguma coisa que ele precise e eu não estiver aqui, podem servi-lo. E quando eu retornar, continuarei a honrar esse compromisso de pagar e quitar tudo. Não é muito difícil de identificar quem somos nós dentre os personagens dessa parábola. Porque embora eu tenha dito que nós podemos ser muitas vezes como os samaritanos, como os sacerdotes, os levitas, que devemos ser como o bom samaritano, um dia, inevitavelmente, todos nós fomos esse homem caído no chão. Fomos aquele que sofreu neste mundo e que estava à beira da morte. Mas pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, foi alcançado para a salvação, para a recuperação, para a vida e foi apresentado a uma família, a uma hospedaria, a um lugar onde a gente seria cuidado, até que este homem pudesse voltar para pagar todas as nossas dívidas de uma vez por todas e nos ter a certeza, nos dar a certeza de uma vida abundante. Esse homem é Jesus, a hospedaria, a igreja, nós os caídos que foram resgatados por eles. E é por isso que o Senhor é um Deus de graça e um Deus de misericórdia e espera que nós também assim sejamos para com todos aqueles que necessitam. A vontade do Senhor é essa, é que a igreja do Senhor cada vez mais, cada dia mais possa amá-lo, mas também possa manifestar esse amor por Deus por meio do amor pelas pessoas. Dos que estão de pé, dos que estão fracos, dos que estão caídos, dos que estão quase mortos. Porque são todos estes que precisam ser resgatados, transformados, tratados e aguardar com esperança a volta do Senhor. É comum nos lembrarmos daquilo que o Senhor prometeu. E Ele prometeu que há de voltar para buscar os seus. Assim nós cremos. Que não sejamos achados entre os que não estão fazendo isso. Que não sejamos achados entre aqueles que estão se desviando do trabalho, se desviando do caminho, se desviando daqueles que necessitam. Mas que possamos ir de encontro às necessidades, confiando no Senhor. Porque os recursos Ele já nos deu para tratá-las. A sabedoria Ele já nos deu para aconselhar. E aquilo que mais precisar, Ele continuará nos dando. Porque a sua graça e as suas misericórdias se renovam para conosco
todos os dias. Amém? Vamos ficar de pé, vamos celebrar esse Deus em oração, em gratidão a Ele, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, e eu tenho certeza por tudo do que Ele fará por cada um de nós. Senhor nosso Deus, Pai eterno, nós somos gratos, ó Deus, porque o Senhor tem manifestado, ó Deus, o teu amor para conosco de forma graciosa, de forma misericordiosa, ó Deus. E só assim, para vivermos contigo, só assim, ó Deus, para estarmos na tua presença, só assim, ó Deus, para termos um relacionamento contigo. Porque, Deus, muitas vezes transitamos entre os diferentes personagens dessa parábola. Muitas vezes fomos, ó Deus, aqueles que estavam caídos, precisando de ajuda. Mas mesmo levantados, cuidados e restaurados, ó Deus, não nos atentamos para também fazer isso com outros. E, ó Deus, fomos, em alguns momentos, aqueles que se desviaram dos outros que estavam caídos e precisavam de ajuda como nós precisamos. A nossa oração é para que o Senhor nos ensine a ser como o Senhor, como teu Filho, como o nosso Salvador, que ao vir para essa terra e habitar no meio de pecadores, ó Deus, se compadeceu deles. Encheu-se de amor para se relacionar com eles, mas sobretudo, ó Deus, pagou o preço para que eles pudessem ter vida e vida eterna para contigo. Pai, ó Deus, que possamos ter, ó Deus, a alegria de saber e compreender que sacrifícios pequenos, médios ou grandes, ó Deus, ainda não são comparados ao perfeito sacrifício do Senhor Jesus Cristo por nós. Porque é Ele quem nos dá perdão, é Ele quem nos dá vida, é Ele quem nos dá alegria, é Ele quem, ó Deus, faz com que tenhamos, ó Deus, a capacidade de fazer a Tua vontade. Diante dessas mensagens, ó Deus, nós queremos apenas isso. Ajuda-nos a fazer a Tua vontade. Porque cremos, porque entendemos, porque enxergamos na Tua palavra que ela é boa, que ela é perfeita e agradável para todos nós. Habilita-nos, ó Deus, a viver segundo o Teu querer para as nossas vidas. É a nossa oração e a nossa gratidão no nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a consolação do Santo Espírito seja com todos vós, com cada um, por onde quer que forem, hoje e sempre. Amém. Amém. Vamos nos assentar, vamos orar silenciosamente, vamos ter alguns avisos aí para quem tem o que avisar, combinar sobre retiros, programações. Próximo domingo a gente tem pela manhã batismo, residência do irmão Paulo e da irmã Edna. Nós vamos mandar o endereço certinho, localização para ninguém ficar sem